Bom, turminha, então, dando continuidade aqui nossa aula de geografia, ok? Na página 213, as diferentes paisagens. A natureza se apresenta de muitas formas, combinando elementos essenciais em maior ou menor quantidade, como água, calor, frio e rochas formadas durante milhões de anos. Essa combinação ocorre pelos movimentos internos do nosso planeta e pela ação dos ventos ou das águas. Nesse contexto altamente dinâmico, em que se combinam muitas circunstâncias, surgiram os seres vivos, que foram se transformando, se adaptando ao seu habitat natural ou outros, em defesa da vida. As imagens a seguir representam paisagens naturais brasileiras, constituídas de uma diversidade de seres vivos, a Mata Atlântica, o Cerrado e a Caatinga. A Mata Atlântica é uma floresta tropical que recobriu todo o litoral brasileiro durante muito tempo. Tanto sua fauna, animais, como sua flora, vegetais, eram muito mais diversos do que são hoje, de uma riqueza sem igual. Então, pessoal, essa informação é coisa que nós já vimos durante as outras aulas, falando muito sobre a devastação, que a nossa natureza, com o passar do tempo, toda essa floresta tropical, toda essa área verde, com o tempo, ela, com a ação do homem, ela vai diminuindo. Então, o homem, na ganância de querer mais dinheiro e tudo mais, ele vai fazendo o quê? Vai desmatando as florestas que são tão importantes para a nossa sobrevivência, ok? Depois nós temos aqui a análise da página 214. O Cerrado recobre todo o interior do Brasil, apresenta um clima mais seco no inverno, mas muita chuva durante o verão. Depois, a paisagem da Caatinga é característica do sertão nordestino, onde ocorrem poucas chuvas, sendo longos os períodos de seca. Então, essa informação também nós já tivemos durante as aulas, de alguns lugares da nossa região, alguns lugares no Brasil, aliás, que a chuva é intensa, tem alguns lugares que o clima ele é bem característico, quando é época de chuva, chove bastante, né, durante o verão, quando o clima é mais seco no inverno, então a chuva ela já é mais escassa. E temos regiões também, como está dizendo aqui da Caatinga, que ocorrem poucas chuvas, tanto faz se na época do verão, que é para chover mais ou não, é uma época que não chove muito. Então é uma região muito castigada pela seca, pelos longos períodos de seca. Então por isso essa característica, até nessa imagem da página, as duas fotos, elas trazem nitidamente essa informação. Como a gente pode ver a primeira imagem, a segunda, como elas são diferentes, como a seca castiga essa região do sertão nordestino. Depois, pessoal, nós temos aqui na página 215 como tudo começou. Os primeiros grupos humanos tinham à sua disposição elementos diversos da natureza que eram usados, por exemplo, na criação de ferramentas. Nas aulas de história, você observou que os indígenas brasileiros utilizavam esses recursos para caçar, pescar, fazer coleta de alimentos e construir suas casas e seus artefatos. Com esse modo de relacionar com a natureza, os indígenas produziram poucas modificações na paisagem natural, pois a respeitavam como fonte de sobrevivência. Então, pessoal, como essas ferramentas elas eram feitas com elementos da natureza mesmo, então os indígenas eles tiravam da natureza, a modificação que eles faziam na natureza era só o suficiente para que eles pudessem se manter, para que eles pudessem sobreviver. Não existe nessa população essa ganância como tem nas outras pessoas. Eles têm que ter o quê? O importante para a sobrevivência deles. E eles têm essa consciência também de respeito a natureza, que é a fonte de sobrevivência deles, porque eles sabem, se eles não cuidarem, eles não terão esse meio de sobrevivência. Então, por isso, todo o cuidado que eles têm de retirar da natureza somente o que é necessário para a sobrevivência deles. Abaixo, imagem de alguns instrumentos produzidos com recursos da natureza pelos indígenas brasileiros, como nós temos aqui a primeira, que é uma fruteira de cipó. Depois o segundo, que é um brinquedo parecido com o bilboquê, o tipiti, que é um coador de mandioca, temos a cuia, temos a buzina indígena, o ralador,
a cabacinha, a vassoureira de cipó títica, o jupati, temos aqui o fruto da árvore da Amazônia, de mesmo nome, tem o agogô da castanha, que é um instrumento musical amazônico. Então temos vários itens aqui que eles tiram da natureza de uma maneira sustentável para que eles possam fazer as ferramentas ou a parte também das ferramentas para que eles possam utilizar para coletar os frutos, os animais de que eles precisam. Na página 216, pessoal, nós temos aqui, este é um dos muitos modelos de aldeia indígena. Há outras com diferentes configurações, dependendo do grupo a que pertence, do seu meio ambiente e da sua tradição. Então, esse aqui é apenas um exemplo, pessoal. Existem vários tipos de aldeia, cada aldeia tem a sua característica, são várias as modificações que nós podemos verificar, ok? Para quem tiver dúvida, é bom dar uma pesquisadinha na internet que tem muita coisa legal lá, ok? Nós temos aqui, foi observando a natureza que os primeiros seres humanos puderam aprender a lidar com o que estava disponível nela para entender as suas necessidades. Descobriram o que e como deveriam fazer para plantar, o que lhes permitiu fixarem-se em um único lugar. Criaram formas de domesticação de animais, como também conseguiram desenvolver ações mais sofisticadas, promovendo a organização de culturas diferentes segundo as condições ambientais disponíveis. O olhar do homem sobre as coisas do mundo foi se ampliando, o que contribuiu para a criação e a organização da sociedade. As atividades realizadas pelo homem rotineiramente, por meio do trabalho, provocaram as mudanças nas paisagens conforme os seus interesses. Então, pessoal, isso nós discutimos até na outra aula. Então, houve a necessidade dos homens o quê? De terem um lugar fixo para morar. Então, eles deixaram, jogando um pouco também do que nós vimos nas aulas de história, eles deixaram o nomadismo de lado para poderem ser sedentários, para fixar a sua morada em algum lugar, geralmente na beira dos rios. Foram criando ferramentas para que pudessem caçar, para que pudessem plantar. Também na parte da criação dos animais. Então, o homem foi modificando o ambiente em que ele vive aos poucos, de acordo com a necessidade que ele tinha. Então, isso é uma coisa que foi feita, que não é uma coisa que foi feita da noite para o dia. É uma coisa que levou muito tempo, ok? E é gradativa. E isso é uma coisa que não muda. Conforme o homem sente necessidade de alterar alguma coisa, ele vai fazendo esse processo continuamente.